O resumo da semana econômica no contexto certo. Semana econômica essa que foi mais curta. Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos e ontem foi feriado aqui. Mas nem por isso foi mais calma. Pelo contrário, ontem, quando a bolsa estava fechada aqui, o ETF que representa a bolsa brasileira nos Estados Unidos, que se chama EWZ, operou, funcionou na quinta-feira de feriado e mergulhou 2%. Por isso, hoje, a nossa bolsa já abriu em queda. Como diz o Emílio Surita, caiu a bigorna da realidade do planeta. Tirando o Brasil e os Estados Unidos, as economias mundo afora estão patinando em sua luta contra a inflação. Para piorar, a disparada do preço do petróleo, do gás natural com a greve da Chevron na Austrália e de outras commodities despertou um velho fantasma, o da estagflação. Quando um país não cresce, fica estagnado, mas tem inflação alta, o que é o pior dos cenários para o povo e para as empresas. No Brasil, teve notícia boa e uma ruim. Primeiro, a má. Em agosto, os estrangeiros sacaram mais de 13 bilhões de reais da nossa bolsa. Foi a maior fuga de dinheiro desde março de 2020, quando o Covid bateu no Brasil. A boa notícia é que os economistas não param de revisar suas projeções para o crescimento da nossa economia para cima. O PIB não para de surpreender positivamente todo o trimestre. E chuta graças a quem? Viva o agro! E o Congresso voltou a mexer com o mercado financeiro. Primeiro, parece que a CPI da roubalheira das Americanas vai terminar em pizza. A comissão da Câmara dos Deputados concluiu que ficou comprovada a fraude, mas que, abre aspas, não houve como determinar de forma precisa a autoria dos fatos. Aumentaram as chances de quem, como eu, confiou e investiu neles, vá levar calote. Pois a Câmara aprovou o projeto que pode limitar a 100% os juros do rotativo do cartão de crédito. E os bancos têm 90 dias para apresentar propostas para reduzir as taxas, que hoje podem chegar até ridículos 450% ao ano para quem atrasa pagamentos. É claro que essa medida eu gostei, a gente gostou. É muita maldade cobrar tudo isso de quem já tá ferrado e devendo, não é mesmo? E a China aprontou mais uma. Disse que vai proibir o uso de iPhones da Apple em empresas do governo. A Apple perdeu quase R$1 trilhão em valor de mercado na quinta-feira, quando a gente estava vendo televisão, em pleno feriado, e derrubou todo o setor de tecnologia. Bom, na semana, vamos olhar a semana do Ibovespa. E nesta semana, o Ibovespa B3 terminou com 0,5% de queda aos 115 mil, enquanto o dólar não tocou R$5 e terminou cravado no 0 a 0 aos R$4,98. Agora vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextoro de hoje. Primeiro ponto, a bigorna da realidade do Emílio Surita. Economias patinam o mundo afora. Tirando o Brasil e os Estados Unidos, o mundo está desacelerando. Saíram os PMIs da China e o setor de serviço deles teve o pior desempenho do ano em agosto. As exportações da China caíram quase 10% em agosto, 8,8%. É o quinto mês seguido que eles vendem menos para o mundo. Na Europa, os PMIs também vieram ruins e, além disso, vieram piores do que era esperado. A Alemanha divulgou que as suas encomendas à indústria despencaram quase 2%, o pior desempenho desde abril de 2020, no auge do Covid. Repare que está todo mundo na pior situação desde o Covid. Além disso, a produção industrial da Alemanha recuou pelo terceiro mês seguido em julho, reflexo dos juros mais altos na Europa. Os números fracos não se limitaram à Alemanha, que é a economia carro-chefe deles. Em julho, na zona do euro como um todo, as vendas no varejo encolheram 0,2%. Aliás, ontem, no feriado, divulgaram o crescimento da zona do euro, pífios 0,1%. Ou seja, crescimento está estagnado. E hoje saiu a inflação da Alemanha, que ainda está acima de 6%, quando a meta é 2%. Ou seja, é o pior cenário para o povo e para as empresas, estagflação. Mas nos Estados Unidos, o setor de serviços pelo menos superou as expectativas. Como eu disse, lá está crescendo. Mas isso alimentou as preocupações de que o ciclo de alta de juros pode não ter chegado ao fim na América. Os tradicionais pedidos de seguro-desemprego por lá, que são semanais, saem toda quinta-feira, que saíram no feriado, também vieram abaixo do esperado, 216 mil contra 233 mil desempregados que eram esperados, que iam ser anunciados. Ou seja, tem menos desempregados, o que aumenta as preocupações de que a economia americana possa continuar muito aquecida e isso force o banco, pressione a inflação e aí isso force o Banco Central americano a subir ainda mais os juros. Segundo ponto, árabes e russos fazem o petróleo disparar. Para piorar o cenário dos bancos centrais mundo afora, 2 grandes produtores de petróleo do mundo fecharam um pouco mais a torneira essa semana para pressionar os preços para cima e deu certo.
Isso pode gerar mais inflação e os bancos centrais podem ter que subir mais os juros para segurar os preços. A Arábia Saudita e a Rússia anunciaram que vão estender os cortes na produção de petróleo até dezembro desse ano. Os árabes vão manter o corte de 1 milhão de barris por dia. Já os russos vão continuar não produzindo 300 mil barris de petróleo por dia. Dito isso, o preço do barril de Brent de petróleo rompeu os $90, maior nível do ano, o que joga um balde de água fria nos planos de corte de juros dos bancos centrais mundo afora. Aliás, hoje estava na capa do Financial Times que os árabes querem levar o preço do barril de petróleo para $100. O gás natural saltou 11% ontem com a greve da Chevron. Olha, o Campos Neto, o presidente do nosso Banco Central, comentou essa alta das commodities e da dificuldade dos bancos centrais em controlar a inflação neste que seria o fim do processo. Campos Neto comentou sobre o que ele chamou de last mile, a reta final para trazer a inflação para a meta. Diz que é um período mais doloroso e fica mais difícil conseguir um pouso suave da economia. Vide a Alemanha, que está com a inflação de 6,1%, a meta é 2%. Ou seja, é difícil que uma economia não entre em recessão com os juros altos para controlar a inflação. Meus amigos, não tá fácil para ninguém. Terceiro ponto, fuga recorde. A saída de dinheiro estrangeiro da nossa querida B3 foi a principal responsável pela queda de 5% no Ibovespa B3 em agosto. Lembra? Teve 13 quedas seguidas, né? O estrangeiro bateu em retirada mês passado. Saíram mais de 13 bilhões de reais da Bolsa. Maior fuga desde março de 2020, quando a pandemia do Covid chegou no Brasil. Repara que tá tudo nos piores níveis desde o Covid. Vocês estão reparando? Uma combinação de 3 fatores espantou os investidores estrangeiros da Bolsa brasileira. A piora do apetite por risco no exterior, diante da possibilidade de aumento de juros dos Estados Unidos. Outra, a perspectiva de desaquecimento maior da economia chinesa, grande compradora de produtos brasileiros, é nosso maior cliente. 3, dúvidas sobre a capacidade de cumprimento das metas fiscais pelo governo brasileiro. E como os estrangeiros representam um pouco mais da metade do fluxo de dinheiro da nossa querida B3, se eles saem, a bolsa cai. Quarto ponto, PIB continua surpreendendo para cima. Várias instituições elevaram suas projeções para o crescimento da economia brasileira em 2023. Depois da surpresa positiva no PIB no segundo trimestre, todo mundo, né? O PIB cresceu 0,9% quando a expectativa era uma alta de 0,3%. Todo mundo revisou suas projeções para cima. Tava todo mundo errando de novo. O Bradesco elevou a sua projeção do PIB do Brasil de 2023 de 2,1% para 2,7%. Segundo os economistas do banco, as surpresas vieram essencialmente de um melhor desempenho do agronegócio. Disseram também que o consumo das famílias aumentou. O Santander Asset Management agora acha que o PIB do Brasil vai crescer 3% em vez de 2,2%. Para o Boletim Focus, que reúne as estimativas de cerca de 100 instituições, né? É uma média de 100 opiniões dos 100 economistas e por isso é bem menos elástico. A expectativa do ano passou de 2,3% para 2,5%. 2,56% para ser exato. É bem provável que a projeção do Focus continue subindo nas próximas semanas, né? Eventualmente pode até chegar nesses 3% que as grandes instituições estão prevendo agora. Fica todo mundo se ajustando, né? Os 100 caras que estão mandando lá para o Focus, para o Banco Central. Bom, para o Campos Neto, as surpresas positivas observadas no crescimento econômico do Brasil no período recente se devem aos ganhos de eficiência gerados pelas reformas estruturais feitas no Brasil nos últimos anos. E para a semana que vem, a gente vai ter decisão de juros na Europa, dados de inflação nos Estados Unidos e aqui, e uma bateria de dados econômicos na China. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho!